Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. Gente, e é a aula de número 27. Nessa aula a gente tem como tema frase, oração e período. A gente vai ver a definição de cada item desse, de cada enunciado, certo? A definição e a diferença entre eles, ok? Então vamos aqui, ó. Primeiro, o que é frase? Muita gente diz que frase é um conjunto de palavras. E eu sempre digo, gente, a gente não pode jogar muitas palavras, fazer um conjunto de palavras. Se ela não tiver sentido, ela não vai constituir uma frase. Então, o que diz a definição do que é uma frase? Frase é uma palavra, certo? Então, a frase ela pode ser formada por uma ou por mais de uma palavra, só que essa uma palavra ou mais de uma palavra, ela tem que ter uma ideia, ou seja, um sentido completo. Então, a gente não pode dizer que frase é um conjunto de palavras, porque a gente pode formar esse conjunto de palavras, mas se não tiver um sentido completo, não é uma frase, certo? A frase ela pode ter verbo ou não, certo? Se a frase tem verbo, ela é uma frase verbal. Se ela não tem verbo, ela vai se chamar o quê? Frase nominal. Então, lembre-se, frase que não tem verbo é a frase nominal. E a que contém verbo vai ser uma frase verbal. Vejamos aqui, ó, fogo, cuidado, silêncio. Então, observe que aqui nós temos frase constituída apenas por uma palavra. Mas aqui é uma frase por quê? Porque transmite uma ideia. Eu compreendo a mensagem que essas pequenas palavras quer transmitir para mim, certo? Então aqui nós temos a frase com verbo, né? Que é a frase o quê? Verbal. Mas, gente, prestem bem atenção. A frase verbal, certo? Por constituir verbo, ela também pode se chamar o quê? Oração. Isso mesmo, então, ó, observe. Não existe oração se não existir verbo. Aí eu sempre faço essa pergunta, ó. Toda frase é uma oração e toda oração é uma frase? Então, prestem bem atenção. Quando vocês forem responder, toda frase é uma oração? Não, toda frase não é uma oração. Por quê, Pro? Porque existe a frase nominal, certo? E a frase nominal não tem verbo. E para ser uma oração, essa oração precisa o quê? Precisa ter um verbo. Por isso que eu digo que toda frase não é uma oração, mas toda oração é uma frase. Por quê? Por que toda oração é uma frase? Porque a oração vai ser sempre uma frase verbal, ok? Então, observe aqui, ó. Mamãe está feliz, eu tenho o verbo estar, então aqui eu tenho uma oração. A bola rolou escada abaixo. Tenho mais outra oração por conta do verbo rolar. E pediram para ele correr. Observe que nesse exemplo, pediram para ele correr, eu tenho dois verbos, duas formas verbais. Quais são elas? Pediram e correr. Então, como eu tenho duas formas verbais nesse mesmo enunciado, eu vou ter duas orações. Então, para a gente saber a quantidade de oração que tem um enunciado, o que é que eu preciso? Eu preciso reconhecer as formas verbais, ou seja, eu preciso identificar o verbo desse enunciado. Se possuir apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Se possuir dois, eu tenho duas orações. E assim sucessivamente. Então, a quantidade de verbo é que indica quantas orações eu tenho lá no período, que daqui a pouco a gente vai saber o que é um período, ok? Então, ó, os tipos de frase. Além da frase verbal, que é a que contém verbo, e da frase nominal, vocês já conhecem aqueles tipos básicos de frase. Quais são elas? Então, vamos aqui, ó. As frases, elas podem ser interrogativa, quando tem um ponto de interrogação. E quando é que eu tenho uma frase interrogativa? É quando o quê? Eu faço uma pergunta, certo?
o emissor, eu que transmito a mensagem, faço uma pergunta. Ó. Por exemplo, quem fez a lição? Então, quem fez a lição de casa? Então, aqui é uma indagação, é um questionamento, é uma pergunta. E vai ter sempre esse pontinho de interrogação, ok? Também a frase ela pode ser o quê? Imperativa. Então, a frase ela pode ser imperativa. O que é uma frase imperativa? Então, lembre-se, imperativo, lembre-se, imperador. Imperador que impera, que dá ordem, né? Que sempre está ali no comando. Então, ó, quando o emissor da mensagem dá uma ordem ou faz um pedido. Por exemplo, não mexa nos meus brinquedos. Só que essa ordem aqui foi extremamente gritante, né? Pelo balãozinho dá pra gente saber que foi uma ordem abusiva aqui, gritante, com raiva. Então, não mexa nos meus brinquedos. Então, a frase imperativa, ela vai possuir também esse pontinho que nós chamamos ponto de exclamação. Então, frase imperativa faz o quê? Faz um pedido ou dá uma ordem. Vamos ver outro exemplo do tipo de frase, que é a frase exclamativa. Quando o emissor exterioriza, coloca para fora o quê? Um estado afetivo ou então uma surpresa. Então, a frase exclamativa, assim como a frase imperativa, ela pode ter o ponto de quê? De exclamação. Observe que o garoto diz, que lindo! Então, aqui ele admirou, né? Uma forma afetiva e de admiração. Então, que lindo tem o ponto de exclamação. Temos também as frases declarativas. Gente, nas frases declarativas você pode declarar afirmando ou declarar negando. E nós chamamos frases declarativa afirmativa e declarativa negativa. Então, quando é que eu tenho uma frase declarativa? Quando o emissor constata um fato. Observe que eu não gosto de livros. O que essa garotinha fala? É mesmo. Aí, de verdade, ponto final. Então, aqui é a opinião dela, ela está declarando, ou seja, aqui nós temos uma declarativa negativa, né? Então, nós temos frases declarativas e a pontuação da frase declarativa vai ser sempre o quê? O ponto final, ok? E por último, os tipos de frases, nós vamos ter as frases optativas. O que são frases optativas? São frases que exprimem um desejo. Então, tudo que eu desejar ao meu próximo, que está do meu lado, então, é uma frase optativa. Por exemplo, bons ventos o levem. Então, eu desejei que bons ventos o levem. Ok? Então, se eu digo, Deus te abençoe, né? Que é uma frase muito linda. Quando eu digo, Deus te abençoe, eu estou desejando as bênçãos de Deus na sua vida. Então, aqui nós temos uma frase optativa. Então, tudo que eu desejar, seja de bom, e tem gente que deseja que é ruim. Então, é uma frase optativa. Ok? Agora, vejam só. O que é uma oração? Que a gente já viu na definição de frase verbal. Então, oração é um enunciado que se forma em torno de um verbo, certo? Então, a tempestade começou de repente. Então, começou é a forma verbal do verbo começar no infinitivo, isso. Então, nós temos apenas uma frase, ou, aliás, uma oração, perdão. Então, você já sabe que para identificar a quantidade de oração no enunciado, no período, é pela quantidade de quê? Do verbo. Então, ó, acho que amanhã choverá. Já nesse período aqui, eu tenho o verbo achar e eu tenho o verbo choverá, um verbo que indica o quê? Fenômeno da natureza. Então, eu tenho duas orações. Por quê? Porque eu tenho dois verbos. Aí muita gente diz, confunde na verdade, quando eu digo identifique a quantidade de oração no período. Aí tem gente que vai identificar a quantidade e vai retirar apenas o verbo. Gente, não é só o verbo que vai identificar que é uma oração. Para que seja uma oração, ela tem que ter também um sentido. Olha só, acho que amanhã choverá, certo? Então, não pense que o verbo sozinho, ele vai ser só uma oração. Tem frases que é constituída, tem oração ou frase que é constituída apenas por uma palavra,
certo? Mas se constituir essa frase ou oração, se tiver sentido, ok? Então, assim podemos transformar frase em oração. Por exemplo, silêncio. Silêncio, né? Então, aqui não é um verbo, é uma frase nominal. Agora, quando eu vou transformar ela em oração, eu tenho que colocar faça silêncio, certo? Aqui, brincadeiras. Transformando essa frase nominal em oração, começou a brincadeira. Então, eu preciso ter uma forma verbal para que se tenha uma oração, ok? Agora, a gente vai ver o tão esperado período. O que é período? Até tinha citado anteriormente que nós temos apenas uma oração no período. Então, gente, período é um enunciado com uma ou mais orações, certo? Então, nesse período, eu tenho quantas orações? Tenho uma? Tenho duas? Tenho três? Então, de acordo com a quantidade de oração do período, a gente vai saber se ele é o quê? Se ele é um período simples ou se ele é um período composto. Então, o período, que é todo enunciado que constitui uma ou mais orações, certo? Ele pode se classificar em período simples ou período composto. Período simples é aquele que vai ter o quê? Apenas uma oração. Em período composto, vai ser o quê? Obviamente, vai ser o período que possui mais de uma oração. Ok? Ó, é o que possui uma única oração. Ó. Rajadas de vento logo destruíram os barcos. Eu tenho apenas a forma verbal destruíram, certo? Então, aqui eu tenho apenas um período, porque eu só tenho um período simples, porque eu só tenho uma oração. Já aqui no período composto, é o que possui mais de uma oração. Por exemplo, despediu-se da esposa antes de viajar para a Itália. Eu tenho o verbo despedir-se, né? E tenho o verbo viajar, ok? Então, eu tenho aí duas orações. Logo, o período vai ser composto. Então, lembrem-se que período é formado por uma ou mais orações e eles se classificam em simples e composto, ok? Período simples possui apenas uma oração. Período composto possui mais de uma oração, ok? Então, nossa aula sobre oração, frase, período, ou frase, oração e período termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.